são as principais. A fobia social, ela tem a ver com o relacionamento na sociedade? Como que é a fobia social? A pessoa se relaciona com as pessoas? Aí vai depender também da forma como você encara isso, compreende isso, da forma como você toma para estudar esse problema, né? Do ponto de vista psicanalítico, tem muito a ver com o relacionamento entre as pessoas, né? Geralmente são pessoas muito frágeis, muito assustadas, com muito medo, que viveram situações de exposição, né, a coletividade muito difíceis e que evitam a todo custo esse contato com o outro, porque imaginam que vai ser uma coisa muito traumática, muito difícil, muito violenta. Então, para evitar toda aquela gama de sentimentos que ela não entende, ela se retrai, ela vai se tirando de qualquer situação que possa expô-la a um perigo ou a um receio. Então isso é uma fobia. Isso tem a característica de uma fobia. Porque pra mim acho que é o pior que tem, né? Porque a pessoa precisa se relacionar com as outras pra crescer na vida. Isso pode até gerar suicídio, não pode? Tem muito caso. E para a pessoa que sente é muito desconfortável, né? Muito desconfortável, porque ela também não consegue compreender por que aquilo acontece. Muitas vezes o que ela vai fazendo é se privando da vida. Então isso é uma característica das fobias. A pessoa vai ficando assustada e sem entendimento da situação. Então, ao invés de avançar para compreender e enfrentar, ela vai se retirando, ela vai se afastando para evitar aquilo que é muito desprazeroso. Então imagina isso numa condição de relacionamento social, né? Chega um ponto que a pessoa está completamente restrita, isolada, assustada, e ela vai criando toda uma fantasia, né, de que vai acontecer uma coisa muito ruim quando ela for se expor, quando ela for falar em público, quando ela for se relacionar. Claro que aí tem vários graus, né? Tem desde coisas mais simples, né? Eu atendo um paciente que ele tem uma dificuldade enorme de conversar com qualquer pessoa estranha. Ele se sente muito bem em casa com as pessoas da intimidade dele. Mas aí ele conta que quando ele vai pedir um sanduíche, por exemplo, né, na lanchonete, ele fica envergonhadíssimo, né, de como é que a pessoa que está recebendo o pedido dele está achando dele, se ela está vendo que ele é inseguro, se ela está vendo que ele é mal vestido, se ela está vendo que ele é... Aí começa um monte de coisa que atrapalha. E uma coisa super simples, comum, cotidiana, vira um esforço, uma batalha, né? Imagina isso ao longo da vida. Todo dia, né? Como é complicado. Ela vive com esse se fantasma. retraindo mesmo. Porque a sensação é desconfortável, mas fica mais desconfortável ainda toda a consequência daquilo. Porque você começa a evitar coisas, fobia, uma que hoje em dia também é comum, dizer, fobia de dirigir, por exemplo, as pessoas falam, tem pânico de dirigir. Ela vai se privando daquilo e vai montando a vida para evitar aquela situação, né? Isso traz repercussões, né? Um motorista, por exemplo, que a profissão dele é dirigir, que de repente desenvolve um quadro desse, é uma coisa muito sofrida, né? A fobia, você não tem como você nascer com ela, é uma coisa que você vai pegando ao longo da vida. Isso é uma discussão que talvez não vai ter fim, porque aí vai entrar no campo das teorias. Se a gente pensar do ponto de vista biológico, que é uma forma de pensar, imagina-se que existe alguma coisa, predisposição genética, hereditária, e que o seu organismo é que é o responsável por aquela situação, né? Então, em tese, você traz aquilo contigo e algum fator vai desencadear, né? Então você nasceria com aquilo, né? Agora, existem outras situações onde você não vê nenhuma predisposição, você não vê nada e a pessoa também desenvolve uma situação semelhante. E tem alguma diferença entre a fobia e a síndrome do pânico? Tem uma diferença, porque no pânico é essa sensação. O mais próximo que a pessoa consegue dar de explicação é que ela tem um medo de morrer, né? Mas ela não consegue identificar o que provoca aquilo, né? E o pânico seria uma coisa exagerada, continuada, né, persistente, enquanto que na fobia você tem um agente mais delimitado, então você vai conseguir evitar um pouco mais. Então você não vai sentir, é difícil que você sinta medo de altura se você não estiver vivendo uma situação que envolva altura. O pânico já não tem essa característica, a pessoa está numa situação completamente tranquila e de repente ela vai se dando conta de que tem um medo enorme. Outra fobia, o medo de lugares fechados, né, medo de lugares... claustrofobia, né? Claustrofobia. Quer dizer, se você entrar, se procurar os nomes, você vai ver que para cada situação humana você pode
dá uma... A gente deu uma pesquisada nos trabalhos e a gente viu, pra medo de planta, medo de inseto, 500. Tem um filme, não sei se vocês assistiram, que chama Fobia, que é um filme nacional, uma parceria. E é muito legal vocês verem, porque é um filme que foi feito com fobias muito estranhas. Eu não me lembro o nome do diretor, eu acho que é Fábio Goffman. Fábio Goffman. Fábio Hugo Goffman. Anota isso aí que a gente pode Fobia, ver no nosso trabalho. Fobia. Fobias. Vocês vão ver que é muito engraçado. Ele pegou fobias muito estranhas, muito diferentes. Um sujeito lá que tem fobia de anão, por exemplo. E ele foi fazer com que essas pessoas ficassem expostas ao medo delas para ver quais eram as reações que elas tinham. É interessante. Ver qual que é a dimensão disso tudo. E a fobia tem cura? Qual é o tratamento mais indicado? Então, depende do ponto de vista. Se a gente... a vida tem cura? Se a gente achar que... Depende do que a gente está chamando de cura. Né? Eu acho que existe sim uma condição que a gente pode... O controle desse medo. Aliviado quanto a isso, pode compreender, mas que a gente vai retirar, porque a gente está falando, a gente foi conversando que a fobia é o exagero de uma sensação natural. Né? O medo é uma sensação natural, saudável e necessária. Né? Porque o medo indica para a gente uma série de riscos que a gente tem na vida, precauções que a gente tem que tomar. A fobia é o exagero, né? A intensificação elevada disso aí. Que a gente consegue cuidar um pouco melhor desse exagero, desse desconforto, dessa inadequação, não tenho dúvida. Mas não é bem quisto que a gente retire essa experiência de sentimento. Né? Então eu acho que tem. Né? Mas a cura nesse sentido. Né? Em termos emocionais, é difícil a gente falar em cura como a gente fala na medicina do corpo. Assim. Eu estou com uma infecção no dedo, preciso amputar o dedo. Então, se eu amputo o dedo, eu estou curado daquela situação. Ótimo, nunca mais vai voltar a acontecer. Em termos emocionais, as coisas não são assim tão fáceis, né? Porque a gente não retira as coisas de dentro da gente. Né? O que a gente faz, muitas vezes, é compreender muito melhor o que a gente está sentindo, que experiência é aquela, e dar um outro sentido para aquilo. Então, ao invés de me privar, né, como esse paciente que eu contei, né, ao invés de ele ficar retraído, isolado do mundo, o que ele foi fazendo? Ele foi entendendo que aquilo tinha a ver com a história de vida dele, que ele sempre foi uma pessoa muito travada, muito pouco estimulada, e ele foi criando um certo jeito de ver o mundo, onde as pessoas julgavam muito o que ele sentia. Quando ele foi compreendendo essas coisas, foi percebendo que também estava nas mãos dele, se ele queria, como é que ele queria viver, né? Se ele queria ir montando uma vida tão difícil assim, ou se ele estava a fim de se observar, de se testar, de se experimentar. Ele foi percebendo que valia a pena, quer dizer, que dava para ter experiências e pensar sobre elas e ressignificar aquilo que ele estava sentindo, não ficar aprisionado naquilo. Né? Tem pessoas que conseguem fazer isso através de uma análise, uma terapia, conversando. Né? Conversando e sentindo. Né? Resgatando essa experiência para tentar entender como isso foi decorrência de um trauma, isso é decorrência da vida, isso é decorrência do que. Tem outras que são tão travadas, que estão tão prejudicadas por esse sentimento, que estão tão, sei lá, né, ligadas a isso, que às vezes elas precisam de uma medicação, né, para diminuir um pouco a intensidade disso tudo, ficarem um pouco mais relaxadas e aí compreenderem aquilo. E essa medicação, ela relaxa o paciente? Ela é feita para... É uma medicação ansiolítica. Né? Ela tira essa ansiedade toda que essa situação provoca. Porque é um crescente. Você começa a ter aquela experiência e você vai ficando desesperado, angustiado, até que você fica paralisado. O remédio ele vai deixar a pessoa um pouco mais aliviada. E aí ela não vai ficar... O tratamento mesmo é analítico, é mais conversa. Depende muito mais do profissional com quem você procura do que necessariamente com aquilo que é mais recomendado. Né? Existem linhas de compreensão, de terapia, e existem tratamentos medicamentosos. E existem também tratamentos não medicamentosos. Né? Às vezes a pessoa encontra ela mesma uma forma de cuidar daquilo que ela sente. Tratamento, na verdade, é isso. Né? É tudo aquilo que a gente faz que visa a gente superar ou se desenvolver com aquela questão que a gente tem. No campo da psiquiatria, no campo das ciências psíquicas, a gente restringe. Então, os tratamentos aqui eles têm esses dois campos maiores. Medicamentosos ou psicoterapêuticos. Né? Às vezes é necessário combinar os dois, às vezes não é necessário,
Às vezes uma análise, uma terapia é muito suficiente, às vezes a pessoa